Aqui nós começamos agora uma revisão da aula que a gente fez referente a classes, atributos e métodos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Qual é o conceito? Por que a gente utiliza a classe? Por que a gente tem o que é o atributo? O que é o método dentro desse contexto de programação orientada a objeto, né? Utilização de linguagem orientada a objeto. Tá? Então, o que é uma classe? Então, primeira observação é assim, a classe ela é uma estrutura que o programador desenvolve ali no momento que ele está fazendo a programação para representar algum tipo de objeto do mundo real. Então, basicamente, o que o programador faz é, quando ele cria uma classe, ele está abstraindo, ou seja, ele está pegando uma informação do mundo real e criando uma representação ali no código na hora da programação. Então, a classe, veja que até a própria raiz da palavra dela tem relação com classificação. Então, de certa forma, quando o programador cria uma classe na programação, ele está classificando alguma coisa do mundo real para uma representação ali na codificação. E essa classe, ela vai juntar ali várias informações que vão ajudar no contexto de programação, ok? Então, uma outra informação importante é aprender a classificar, entender que a classe não é um objeto. A classe, ela serve para produzir objetos. Então, basicamente o que a gente faz aí é assim, quando a gente cria uma classe, a gente cria um tipo que permite depois gerar vários objetos com base naquele tipo que criamos. Então eu poderia dizer que a classe, nesse contexto, ele é um tipo dinâmico. Por isso, nas linguagens de programação, a gente chama de tipos primitivos. Os tipos primitivos são aqueles que vêm com a linguagem. Agora, a classe ele é um tipo dinâmico que a gente cria quando a gente está programando. E esse tipo serve exatamente para produzir vários objetos com base naquele tipo criado, ok? Então a classe fornece um modelo, matriz, ou a descrição do que é o objeto que nós estamos trabalhando, né? Ela ajuda a gente a abstrair os objetos do mundo real e transformá-los em blocos de código ali na programação, certo? E a classe, quando a gente acaba de programá-la, ela tem dois elementos principais. São os atributos e métodos. Então, os atributos são aquilo que está relacionado com a classe. Então, por exemplo, se eu crio uma classe pessoa, eu já abstraio, eu já entendo que uma pessoa ela tem nome. Logo, nome é um atributo de pessoa. Tá? Uma pessoa tem CPF, então se eu criar um atributo, eu crio um atributo CPF, porque pessoa tem CPF. Então, isto são os atributos. E métodos são as operações que esta classe pode realizar. Então, que tipo de cálculo ou de processamento que uma classe pode utilizar. Isto fica definido nos métodos, tá ok? E a gente vai ver depois ali na programação como é que isso tudo funciona. Tá ok? Vamos lá. Aqui nós temos a estrutura básica de uma classe no código C#. Então, para quem já conhece classe de outras linguagens, como Java ou até mesmo JavaScript, vai perceber assim que a forma como a classe é montada é muito parecida. Então, declara-se a classe, diz o nome da classe, aí abre ali as chaves e está criada. Então você já criou uma classe. Ela pode estar num único arquivo, pode ter mais do que uma classe num arquivo, mas enfim, esse é o modelo para se criar a classe. E óbvio que essa classe que estamos vendo, a Program aqui, é a classe mais básica de quase todas as linguagens de programação. Tem o método main aqui para a gente poder executar código. Então, os using aqui da estrutura inicial da classe, ele serve como os imports na linguagem Java. Então você está trazendo recursos de outra parte programada para dentro desse código aqui que a gente está desenvolvendo. O namespace na linguagem C#, ele é o equivalente aos packages na linguagem Java. Então, quando você quer criar um package em C#, você declara como namespace e diz aonde o nome desse pacote ou desse namespace que você está criando. Ok?
Aqui eu tenho uma representação visual primeiro de uma classe. Então, aqui quando eu falo visual, nós estamos falando da UML, né? A UML é a Unified Modeled Language. Então, a linguagem UML, ela é muito utilizada aí dentro da área de desenvolvimento de software para a gente poder representar visualmente as classes. Então, observe ali que cada informação que aparece nessa linguagem visual tem um significado. Então, na visibilidade, o menos está indicando que aquilo ali é private, privado. O mais que aquilo ali é público, que está acessível para qualquer um fora da classe. Na parte superior, o nome da classe. No intermediário, os atributos. E mais embaixo, os métodos. Tá vendo? Então, isso aqui é uma representação do que a gente pode ter no código. Então, olhando agora aqui embaixo, nós podemos observar aquela classe que estava no modelo visual agora na linguagem C#. Então, declara-se class, o nome da classe, abre as chaves ali, e daí declara-se, então, os atributos e métodos que compõem essa classe. Aqui nós temos, mais uma vez, uma classe, esta classe aqui representando uma bicicleta, né? Então lembre-se que se você for procurar na linguagem de programação lá, você nunca vai achar uma classe chamada bicicleta, ou um tipo chamado bicicleta, mas você pode criar esse tipo que representa uma bicicleta. Então aqui nós já criamos o primeiro modelo, um exemplo que nos permite então depois criar várias bicicletas com base nesse modelo, tá certo? E quando a gente cria a classe, nós podemos criar então vários objetos. Então aqui embaixo eu já tenho aqui uma bicicleta que eu coloquei ali o nome do objeto. Aonde eu coloquei o nome do objeto é o que nós chamamos de instância daquele objeto. Então eu posso criar 1, 2, 3 ou 10 objetos com base neste tipo, que é o tipo bicicleta, ok? Isso a gente usa constantemente na linguagem, na programação orientada a objeto. Então, resumindo aqui, nós temos os atributos, são as propriedades que estão relacionadas e pertencem a uma determinada classe. Um atributo pode ser um tipo primitivo, pode ser uma outra classe, ou pode ser até mesmo uma lista de objetos. E a gente já vai ver isso aí principalmente nos relacionamentos entre classes, ok? E os atributos podem ser distâncias, definir estado do objeto, se ele está ligado, desligado, tudo isso vão estar dentro, vão ser colocados nesses atributos. Os métodos são blocos de código que são executados quando o objeto recebe uma mensagem. Então, se chegou uma informação para aquele objeto, ele normalmente vai processar um método, ok? Os métodos determinam o comportamento dos objetos de uma classe. E para identificar um método, você sempre deve olhar para essa estrutura. Então, sempre quando você tiver normalmente um verbo, porque assim, o método ele deve ser preferencialmente declarado por um verbo no infinitivo. Tem o verbo, tem ali os parênteses. Depois dos parênteses tem as chaves, então nós sabemos que este é um método e aquele bloco que está entre as chaves vai ser executado sempre que esse método for invocado. Tá, ok? E isso nós chamamos de método concreto. Agora, nós podemos ter método onde nós temos a declaração dele como um verbo no infinitivo, ter ali os parênteses e não chegar e não ter aqui as chaves. Neste caso, este método é um método abstrato. A gente vai lá num determinado momento, conforme a gente vai trabalhando com classes abstratas e interfaces, que são os conceitos um pouquinho mais avançados da linguagem de programação, em alguns momentos a gente é obrigado, a gente precisa criar métodos abstratos. Isso, conforme o tempo, a gente vai aprendendo daí. Sobre a programação orientada a objetos. Então, eu vou mostrar alguns exemplos ali na linguagem para vocês, como é que vocês utilizam todos os recursos de programação, mas é muito importante, e não tenho dúvida de que
esses vídeos que a gente está vendo aqui que o pessoal da Microsoft preparou, não tenho dúvida que eles são fundamentais vocês, se possíveis, vocês assistirem. Então, veja que ele já começa lá a partir daquela sequência de vídeo que eu tinha mostrado para vocês, o vídeo 16, 17, 18 e 19. Então, ali eles começam a falar um pouco sobre classes, sobre objetos, sobre os métodos que esses objetos têm, os atributos. Então, é bem legal, assim, quem tiver tempo, vai lá, assiste esse vídeo. Tem aqui, ó, os dois sites estão apontando aqui embaixo dessa apresentação. E aí vocês podem acessar tanto em português quanto em inglês e ver esses vídeos para complementar a aula de vocês, tá bom?